Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Clube CMO, o podcast que fala com os profissionais mais relevantes do marketing do mercado brasileiro. A gente debate um pouco tendências, para onde está o nosso mercado. E a segunda temporada, a gente está na segunda temporada aqui do nosso podcast, aqui feita a parceria entre a Zimes e a Exame. Ela é uma temporada temática. A gente está falando com executivos e líderes de marketing de empresas automotivas. Então a gente está trazendo um pouco a perspectiva de uma indústria que está passando por uma série de transformações. Acho que nunca em mais de 100 anos a indústria automotiva tanta coisa mudou. E aí eu tenho o prazer hoje de receber um amigo aqui comigo nesse podcast de hoje, que eu conheço há bastante tempo, que conhece muito da indústria, que é o Luiz Guidorzi. Luiz, um prazer estar com você aqui. Super prazer, Marcelo. Bom te ver de novo, fazia tempo que a gente não se encontrava. Feliz de estar de volta ao mercado também, então vai ser um prazer estar com vocês hoje. Então conta pra gente um pouco da tua trajetória. Antes da gente entrar um pouco no teu desafio atual, né? Conta um pouquinho para quem tá escutando a gente, assistindo a gente, um pouco a sua conexão com a indústria automotiva e um pouco da sua carreira, assim. Como é que foi aí os últimos anos da sua carreira? Essa é uma pergunta engraçada e curiosa, porque dizem pra mim que desde criança eu sempre fui apaixonado com o carro. Sabia o nome dos carros, tal, tudo, desenhava carro, mas nunca foi uma obrigação pra mim trabalhar com carro. Não era meu sonho, quero trabalhar com carro, fazer tal. Gostava de desenhar, mas parava por aí. E aí, por algum motivo da minha vida, eu optei para trabalhar na propaganda e no marketing, fui estudar e cursar o marketing e publicidade. E também, por uma coincidência, eu fui cair no mundo automotivo, em agência. Então, eu tive o prazer de participar, de passar pelo lado de agência, pelo lado de cliente, que é onde eu estou agora de volta, e pelo lado de veículo dentro do Legal, dá uma visão Facebook. 360 ali. Com certeza. Então, foi uma vantagem, foi um baita desafio também essas mudanças, mas pelo lado da agência você entende o processo de como se desenvolve, como é que se criam essas coisas. Pelo lado do cliente você tem o passo atrás de você poder fazer o planejamento e organização até chegar na hora da agência. E o lado do veículo é de como é que você transmite isso pro público. E até a mudança de sair de uma carreira. Então, eu trabalhei em agência, depois eu fui para a Jaguar Land Rover, fiquei quase 9 anos lá, responsável pelo marketing da Brasil e América Latina, Jaguar e Land Rover. E aí, bom, você acompanhou bastante essa época, o lançamento de Range Rover Evoque, na casa Evoque, depois Jaguar. É até legal ver que eles fizeram uma casa Range Rover, legal ver que eles mantiveram essa coisa que a gente começou lá atrás. Eu fico feliz em ver que a ideia funcionou e que ainda usam. Depois eu fui para a FCA, em 2016, para lançar o Jeep Compass. Foi um baita prazer, um baita projeto também. E de repente eu resolvi mudar para o Facebook, mudar completamente minha carreira, aprender uma coisa nova. Eu me cobrava muito de entender mais digital, sou de uma geração sou de 1980, então uma geração mais antiga que cresceu no offline, o digital veio, né, para a gente meio que a forceps. Uhum. E eu entendi que se você não mergulha, não se dedica ou não foca numa coisa, você não vai conseguir aprender. Então aqueles cursos que a gente faz às vezes de um fim de semana, de um mês, não adiantava, você aprendia muito superficialmente sobre o tema. Então eu pus na minha cabeça, vou sair por esse mundo digital, mundo de tecnologia, aprender o máximo que eu puder, para depois, quando eu voltar para o mercado, eu tinha vontade de voltar para o mercado, principalmente o automotivo, que é uma coisa que eu sempre gostei, e se encaixou muito comigo, falei, para voltar numa vaga de diretor, para poder liderar uma empresa, área de marketing, com um time bacana. E aí depois de 4 anos e meio, eu tive essa proposta para voltar pro mundo automotivo na GWM, começando do zero. Então não é voltar para criar um capítulo a mais numa história, como foi na Jaguar Land Rover, como foi na Jeep, mas criar uma marca do zero na GWM, uma marca gigantesca, chinesa, global, que estava vindo para o Brasil, e a gente queria construir uma história diferente do que eles fazem no mundo todo, e está sendo um baita desafio essa história que a gente está escrevendo. E conta um pouco mais para quem está vendo a gente, o que é a GWM como empresa, assim, para as pessoas terem uma marca nova, né? Então, uma marca que tá gerando awareness no mercado brasileiro, imagino. Sim, a GWM, ou Great Wall Motor, a gente, para facilitar, no Brasil, a gente está trabalhando com GWM, é uma empresa chinesa, ela é a maior chinesa... Fechado? Capital fechado, aberto. Aliás, é capital privado, mas aberto na Bolsa de Xangai. Então a gente comanda o nosso business, e a GWM vai além da produção de carros, né? Ela tem um
um ecossistema muito grande de produção de bateria. Então a gente faz algumas baterias para outros players no mercado. A gente está trabalhando no desenvolvimento do hidrogênio, células de hidrogênio. Então já tem caminhões movidos a hidrogênio na China. A gente está planejando trazer um para o Brasil, a gente até anunciou isso para o governador Tarcísio, trazer para o Brasil para fazer testes ainda esse ano, no comecinho do ano que vem. Além de outras coisas que se faz de infraestrutura. Então a GWM é uma empresa muito grande, globalmente falando, e no Brasil ela é focada na produção de carros. A gente importa carros e vamos produzir na nossa fábrica em Iracemápolis em breve, mas o nosso foco é em nova energia. Então a gente só trabalha com produtos eletrificados. E hoje eu posso te afirmar que a gente é a única empresa do Brasil, a única autotech do Brasil que tem todo essa gama de produtos eletrificados. Então a gente tem o Haval H6 HEV, o HEV, a gente tem o Haval H6 PHEV, plug-in híbrido, e a gente tem o Ora, que a gente está lançando agora como híbrido, como elétrico. Então a gente tem toda a gama de eletrificação, a gente é a única marca brasileira que tem toda a gama de eletrificação no país. Então isso é bem legal que a gente veio com esse foco para puxar a eletrificação no Brasil. Então a gente veio com a GWM para desmistificar um pouco do que é isso e puxar essa mudança, essa nova mudança, essa nova tendência para o mercado. Então, e essa questão da eletrificação, né? Eu tenho um carro elétrico, eu tenho um carro elétrico já desde 2020. Então, eu vivo essa história, um carro puro elétrico, não é um carro híbrido. Uhum. E eu vejo que existe se você está usando ele na cidade, tranquilo, né? Se você tem um wallbox na sua casa ali, tipo, é que nem um iPhone. Chega em casa lá e põe para carregar, Sim. Tá tudo certo. Agora, estrada é um desafio, né? Eu emprestei meu carro para minha namorada viajar, a família dela é de Catanduva, e aí ela sofreu. Ela sofreu 500 quilômetros de distância, e aí para no carregador, o cartão não funciona, o app não sei o quê, nego deixa o carro no carregador lá e vai... Brasileiro às vezes não tem educação, né? O cara deixa o carro no carregador lá e vai embora, não respeita que a outra pessoa pode usar. Como é que vocês têm visto e o que a GWM está fazendo para... Porque eu não vejo uma iniciativa governamental de criar essa infraestrutura. Então, quem está fazendo essa infraestrutura que nem a Tesla fez Supercharge nos Estados Unidos? Né? Uhum. Escutei que a BYD parece que quer investir muito em infraestrutura. Existe alguma parceria entre as montadoras para se unir, criar tipo um consórcio? Ou cada um faz a sua? Como é que você vê essa história da infraestrutura de carga, principalmente no contexto de estrada, né? Que eu acho que é onde o bicho pega. Esse é um ótimo ponto que a gente sempre discute. Acho que a gente pode dividir em dois pilares. O primeiro é a questão do veículo híbrido versus elétrico. Queira ou não, você acabou de falar um monte de dificuldade que a sua namorada passou e que muitos de nós que temos carros elétricos passam, são as longas distâncias. Sim. Então a gente acredita muito que a melhor sugestão, a melhor opção, a melhor solução hoje para uma viagem mais longa é o carro híbrido ou híbrido plug-in. Sim. Porque você tem no nosso caso, né, defendendo aqui o nosso produto, você tem uma autonomia, no caso do nosso plug-in híbrido, ele tem uma autonomia de até 170 km no modo elétrico. E a hora que você acabar o modo elétrico, ele entra a combustão e te faz todo o problema e não perde eficiência, não perde impotência. Então você consegue ter essa segurança. Então a gente até brinca, você anda 170 km no modo elétrico e o quanto quiser a combustão. Então essa é a melhor opção hoje para o Brasil e ouso a dizer para o mundo, porque essa estrutura, eu lembro até de ter visto uns vídeos ou uma foto nesse ano, de uma fila enorme de Teslas em algum país. Não me lembro se era os Estados Unidos ou se era a Austrália, para carregar. Então, realmente, é uma complexidade que não é só o Brasil, não é só o brasileiro que passa. O mundo inteiro está passando por isso. Porque também não adianta você ter um carregador lento, você tem que ter carga rápida. E carga rápida depende de uma estrutura não só da empresa que está oferecendo isso, ou nós, ou qualquer parceiro que faça esse tipo de produto, mas também de linha elétrica. Né? Você depende de uma injeção grande de energia que você tem que ter bons parceiros para isso. Então esse é o primeiro ponto. Né? A gente defende bastante que o carro elétrico é o carro para o seu dia a dia, na cidade, para o trabalho, voltar, para distâncias curtas, lugares mais próximos, talvez um bate-volta na praia e tal, mas para distâncias mais longas a gente defende muito o híbrido ou híbrido plug-in como a melhor solução, porque não vai te deixar na mão e vai te garantir uma viagem tranquila, confortável. Às vezes você vai passar um fim de semana na praia, você pega um trânsito do nada, você está 7 horas no trânsito, você fica naquele desespero, não vou ter que carregar, como é que eu vou carregar tal? Então o plug-in híbrido e o híbrido são uma solução que a gente super defende para esse tipo de ação, de viagem ou comportamento. O outro pilar é a questão realmente da eletrificação da infraestrutura, né? Então,
No ano passado a gente anunciou na verdade foi no 2022, comecinho de 2022, a gente teve um papo na época, o Dória, a gente fez um papo com o Dória que a gente tinha prometido de instalar 100 carregadores no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Agora a gente está criando parcerias com algumas empresas também do mercado para eletrificar algumas coisas. Então a gente já está com uma parceria com uma empresa para ter pontos em shoppings, em alguns shoppings do Brasil todo, em algumas redes de estacionamento também. Então a gente tem essa conversa para poder começar a eletrificar os lugares como o GWM e esses parceiros. E obviamente estamos buscando, com conversa com algumas também parceiros de energia, para completar esse ecossistema. Não adianta você só colocar a sua marca e o carregador, mas não ter a energia, ou não adianta ter só a energia e não ter o carregador. Então a gente sim tem trabalhado com isso. E a gente tem a parceria da nossa rede de concessionários. A gente tem algumas ações que a gente faz cooperada com eles, então a gente dá essa abertura para que, se eles tiverem ações regionais, locais, para poder dar esse suporte, a gente também coopera, a gente também dá esse suporte, porque às vezes a gente está muito ligado num lugar ou no outro, a gente não está tão ligado no dia a dia de outro local, então eles têm essa autonomia de nos passar e a gente trabalhar com essa parceria. Então, sim, a gente se preocupa muito com isso, não só da infraestrutura, mas também da educação, que eu acho que é um outro assunto que a gente pode falar daqui a pouquinho, mas ensinar as pessoas, desmistificar a eletrificação para as pessoas. Sim. Então, e até para ajudar quem está vendo a gente aqui, o cenário do híbrido tradicional e do híbrido plug-in, como é que vocês explicam para o consumidor por que o consumidor escolheria um híbrido plug-in versus o híbrido normal, que na verdade trabalha os dois motores ali de forma concomitante, né? Porque existe uma diferença de preço, né, entre eles, né? O plugin ele é mais caro, né? E tem um persona do cliente que é melhor, que é mais recomendado o plugin ou o híbrido tradicional. Como é que vocês veem isso? Cara, essa é uma pergunta que desde que a gente chegou, que a gente começou a trabalhar com isso, é uma pergunta que a gente se fez bastante no começo, até conhecer o produto melhor. E é uma pergunta muito frequente para os consumidores. Por isso que eu brinquei da desmistificação. A gente está trabalhando para montar uma websérie para contar um pouco esse tipo de pergunta, mas outras perguntas do tipo, se choveu, eu posso carregar meu carro na bateria, na tomada, sabe? São coisas que são super perguntas coerentes, que as pessoas não têm obrigação de saber. É uma tecnologia nova, exato. Então, trazendo para essa sua pergunta, é muito do cliente, tá? Não tem um perfil X ou Y. E é engraçado porque às vezes as pessoas acham que o carro híbrido ele é mais caro que o plug-in, porque ele não tem que carregar. Então essa desmistificação vai ser importante para a gente. O que acontece é muito do perfil da pessoa. Às vezes a pessoa não quer ter um wallbox em casa, por qualquer que seja o motivo, por morar num lugar que não tem a complexidade de infraestrutura, ou por não querer mesmo, por achar que não gosta. E tem gente que quer porque quer ter essa experiência elétrica. A diferença é que o carro híbrido ele tem uma bateria menor. No nosso caso, essa bateria ela vai mais do que apenas um suporte. Ela é uma bateria pequena, mas ela tem uma capacidade boa de você poder sair do carro, não só de sair do carro do zero, mas ter uma eficiência de consumo melhor do que a gente vê na concorrência. Então, basicamente, o carro híbrido normal, o que ele faz por você é garantir um gasto de combustível menor. Porque, na verdade, o que ele vai fazer é isso. Na verdade, a bateria entra ali e aí, com isso, você queima menos combustível e, com isso, quilômetros rodados ali, aumenta com o tanque. Sim. Então, basicamente, é um papel de, vamos dizer assim, não muda a experiência de dirigir, né? Aí me corrija errado, mas a impressão que eu tenho do carro... O selling point de um carro híbrido tradicional não é te dar uma nova experiência de dirigir, e sim, na verdade, dar mais eficiência e, com isso, economia. Ele te dá mais eficiência, ele te dá mais economia, ele te dá mais potência também, porque no nosso caso, a bateria, ele não é só para você sair do zero, ela te dá cobertura durante a... Se você pisar no acelerador ali numa ultrapassagem na estrada, ele combina. Ela vai te dar uma combinação, então ela te dá esse complemento das coisas. Nossa bateria, ela acaba, um híbrido, até que ela é grande. O plug-in já é um carro que tem uma bateria realmente muito grande, maior. E aí 170 km? No nosso caso é até 170 km. Os outros híbridos plug-ins que eu conheço é abaixo de 100 km da bateria. A média de 80. Era uma média de 50, agora tem uns carros um pouco maiores que chegam a 70, 80. A gente tem
a gente oferece uma real experiência no modo elétrico. Então, se a pessoa quiser tiver um wallbox para carregar em casa, ou no shopping, ou em qualquer lugar que ela vá. Se ela usa em São Paulo, ela poderia usar o carro quase nunca a combustão, sem usar dúvida. só do elétrico. Porque quem que roda 100 km por dia em São Paulo para trabalhar? Não, é difícil. A gente até brinca que, e alguns clientes, a gente até compartilha com alguns clientes, e a gente tem visto muito isso no nosso aplicativo, no MyGWM, que é uma comunidade, a gente criou uma comunidade, eu não vou falar disso agora, mas as pessoas trocando essas informações que muita gente se indica, e a gente também fala isso, nunca abasteça o tanque até o fim. Nunca encha o tanque. A não ser que você vai fazer uma viagem mais longa, que aí você precisa mais de suporte, mas para andar na cidade... Por causa do peso, né? Inclusive, anda com meio tanque, não, porque a gasolina vai estragar, vai vencer. Porque se você só usa a bateria nessas que nem você comentou, de carregar aqui, carregar ali, você passa semanas, meses sem usar o combustível. Então, a bateria vence, né? Muita gente não sabe, mas a combustível, no nosso caso, a gasolina vence. Então, se você não utilizar, isso. você não enche o tanque, então. Não enche o tanque. De novo, se você for fazer uma viagem mais longa, você vai precisar do combustível. Mas no dia a dia a gente fala, usa meio tanque, porque aí você, numa hora ou outra, você vai precisar, quando tiver acabado a bateria, para dar suporte para carregamento. Mas não enche o tanque porque você vai vencer o combustível, porque você vai ficar só no elétrico. Então, esse carro dá essa possibilidade de você ter uma experiência elétrica num carro que é plug-in. Legal. Híbrido, plug-in híbrido que tem um motor a combustão também. Então, na verdade, a principal diferença aí nesse caso é quem quer ter uma experiência de dirigir um carro que o motor no motor não vai estar vibrando, ou seja, que vai estar com uma experiência elétrica, ele tem que ir para o plug-in, certo? Sem dúvida. Sem dúvida. E pegar uma com uma boa autonomia também para você não andar 20 km, 30 km e você ter que usar a combustão. Então, quanto maior a autonomia, melhor para você ter a real experiência. Então, e aí tem pessoas que realmente preferem ter um wallbox em casa, que gostam mais dessa tecnologia. E aí, de novo, é muito do particular do consumidor. O que a gente viu acontecendo, alguns clientes que compraram o HEV, o Heavy, né, o híbrido, puro híbrido, depois que andaram depois no PHEV, no plugin, falam, poxa, eu devia ter ido por esse para ter uma experiência, mas de novo, são coisas que o consumidor vai testando, aprendendo, que é tecnologia nova, um produto novo, então estamos aprendendo juntos. E você estava comentando antes da gente começar a gravar aqui que, na verdade, não só a companhia nova no Brasil e está vendendo um produto com uma tecnologia nova, mas vocês estão trazendo uma série de inovações, disrupções, né? Porque o mercado é muito tradicional, né? Sim. Tipo, tem a lei Ferrari, ou seja, o mercado automotivo. Outros entrevistados que eu entrevistei aqui na área de automotivo falaram que, às vezes, você pega um anúncio de um carro e é tudo igual, né? Tipo, é aquela fotona do carro na estrada e embaixo aqueles mini features ali embaixo, né? Tipo, é um close no ABS, um close... Sem dúvida. E aí você pode trocar a marca, né? Tipo, marca A, marca B, marca C. Então, aí já entrando um pouquinho na estratégia de marketing, estratégia de go-to-market de vocês, que eu queria que você comentasse um pouco, Luiz. É um mercado muito Me Too, né? Eu vejo o mercado automotivo como mercado de real estate, um mercado que todo mundo segue a mesma cartilha, mesmo tipo de vendedor, né? Até vendedor de carro e corretor de imóveis, né? Assim, para mim eu vejo um paralelo e é tudo muito igual, né? Sim. E quando vocês começaram, como é que foi? Como é que vocês viram a chance de fazer diferente, assim? Tipo, eu queria que você contasse um pouco essa história de o que vocês vêm fazendo diferente? Olha, nosso time, o time GWM é um time bem diverso, de pessoas que vieram algumas da indústria automotiva, outras de outras indústrias, e a gente conseguiu tentar extrair o máximo de aprendizagem que a gente teve de vidas passadas. E quando a gente começou a construir essa história da Autotech, e até em conversas com clientes, e até eu falei isso num papo que eu tive há uns meses atrás, você acabou de comentar do Me Too, né? Essa repeteco, fazer mais do mesmo. No fim do dia, o brasileiro não precisa de uma outra montadora, né? Sim. E até quando eu falei isso, as pessoas falaram, pô, mas a gente precisa de mais concorrente, mais mercado, mais opções. Sim, o brasileiro precisa de mais mercado, mais concorrência, mais tudo. Precisa de mais opções. Mas quando eu falo que a gente não precisa de mais uma montadora, é que a gente não precisa fazer mais do mesmo. Sim. Tem o mesmo formato, a mesma receita de bolo que todo mundo vem fazendo. Então, quando a gente começou a GWM com a história da Autotech, é de criar um ecossistema diferente do que vem sendo feito no mercado. Tanto do ponto de vista do consumidor, do cliente, do dealer, da venda, na brincadeira do Mercado Livre, do pós-venda, de você ter o leve trás, você ter um suporte que vá até a casa do consumidor fazer os reparos menores, de ter o pacote de tranquilidade que a gente criou,
outras coisas que a gente cria essa segurança, a questão do produto em si, de montar, apesar de ser um carro global, produzido no principal centro de tecnologia do mundo, ele foi totalmente feito por brasileiros para brasileiros. Então esse carro que a gente vende no Brasil, o Rava H6, só tem no Brasil. Nem na China tem esse carro. A gente configurou esse carro para o Brasil, com um plug-in híbrido, com a versão híbrida, com acerto de suspensão para cá. Então a gente reconstruiu o carro para o público brasileiro. Então a gente quis fazer um ecossistema para gerar esse valor. A gente fez um treinamento ontem com alguns concessionários, e aí, falando um pouco dessa construção de marca, eu trouxe para eles um exemplo do lançamento do iPod. Quem é mais velho vai lembrar disso, em 2000 e bolinha, que quando o Steve Jobs lançou o iPod, o anúncio do iPod era, se eu não me engano, 1000 músicas no seu bolso. Isso. Em nenhum momento ele mostra feature, em nenhum momento ele fala de preço, em nenhum momento ele dá detalhes da coisa. Ele trouxe o valor da história. Sim. E é isso que a gente tem tentado, tem conseguido fazer desde o começo. A gente não está brigando por preço, a gente não está aqui para falar que a gente é a marca mais barata do Brasil, que o nosso elétrico é XYZ. A gente quer focar nos atributos, no valor do nosso produto. Ou seja, o nosso produto ele tem uma tecnologia que produtos, às vezes, mais caros que o nosso não tem. Então a gente está oferecendo uma tecnologia dentro dos pilares que são tecnologia, conectividade e segurança, que muitos dos produtos da concorrência, de novo, mais caros, não possuem isso. Então a gente está trazendo valor para o nosso carro. Então quando o nosso consumidor entra no nosso carro, ele vai além da brincadeira do ser híbrido e ser plug-in híbrido. Ele começa a entender o valor que o carro tem de conforto, de tecnologia, de conectividade, você poder controlar o carro pelo aplicativo e você criar uma comunidade que as pessoas trocam informações, trocam ideias, trocam dicas pelo aplicativo. Então a gente começou a trazer coisas que o mercado não oferece. A gente está super dentro da lei Ferrari, dentro de todas as coisas que a gente tem, que o Brasil faz com que a gente esteja, a gente está mantendo tudo isso. Só que de forma diferente. Então a gente começou a pré-venda no Mercado Livre, porque a gente acredita muito na digitalização. A gente tem a questão dos nossos parceiros, a gente não chama de concessionários, a gente chama de parceiros. Nossos vendedores não são vendedores, são embaixadores, porque são as pessoas que defendem a nossa marca, são os nossos porta-vozes do Brasil. Então a gente começou a criar uma história. E, de novo, não é só um produto que faz. Você tem que criar todo esse ambiente de disrupção, né? Então a gente tem essa liberdade dos nossos parceiros, né, que dão essa nossa liderança. Nosso CEO Oswaldo, ele dá essa liberdade da gente poder desenvolver e criar coisas diferentes. Ele puxa a gente para isso. E a gente faz isso com nossos times, com nossos parceiros também. Então, mais do mesmo para a gente na GWM não existe. A gente quer sempre fazer coisas diferentes, inovar, para que o consumidor perceba isso. A gente não quer chegar e daqui a 2 meses, 1 mês, ou agora falar, olha, pessoal, olha aqui o anúncio agora por X mil reais no nosso carro. Não. Obviamente, a gente tem que falar o preço, a gente tem que falar algumas coisas. Até porque a gente está construindo marca e tal, mas nosso foco é gerar o valor para o nosso produto. Sim. E aí, de novo, é pós-venda, é venda, é produto, é a fábrica que dá esse suporte também. Então, quando a gente desenvolveu esse ecossistema, foi muito além de só um produto para vender, importar um carro para começar a vender. Não, a gente construiu, a gente começou a GWM em outubro, novembro de 2021. Em 2022 a gente começou realmente a construir, a montar essas coisas, era um sonho grande, e a gente começou a vender efetivamente em abril de 2023. Ou seja, a gente teve um pouquíssimo tempo, foi recorde o que a gente está fazendo, muito corrido, muito rápido, mas teve um tempo de organização. A gente não chegou, começamos hoje e trouxemos carros, não, a gente se organizou para isso. Estamos nos organizando ainda. E como é que você vê a questão historicamente, o carro chinês o brasileiro tinha um preconceito com, se é chinês, baseado em fatos ou não, existe uma percepção do brasileiro de baixa qualidade, né? Como é que você vê isso hoje? E como é que vocês atacaram isso no lançamento, de mostrar que não existe essa correlação de baixa qualidade por ser um carro chinês? E isso é passado? Tipo, essa é uma coisa que essa percepção não existe mais? O que o consumidor fala para vocês? O mundo mudou muito dessa época, dessa primeira leva dos chineses que vieram. É um outro mundo. A gente teve de pesquisas nossas e de parceiros que hoje, quando se fala de tecnologia, o lugar mais lembrado e indicado é a China, até mais que os Estados Unidos e outros países também. Então, as pessoas já estão começando, principalmente os mais jovens, estão começando a entender que a China é o lugar da tecnologia, o lugar que está modificando, inovando o consumo, independente do setor. Então, esse já é um primeiro ponto. Outro ponto
outros competidores nossos vieram construindo essa mudança e a gente tem que agradecê-los, porque não somos nós que estamos começando isso. Então, tivemos outras marcas que tiveram essa mudança, que nos beneficiaram com produtos melhores. E, obviamente, quando a gente veio para o Brasil, a gente focou em trazer do que tem de melhor dentro da marca GWM. A gente não pegou um simples Rava H6 e trouxe para cá. Como eu te falei, a gente fez toda uma adaptação, a gente combinou o melhor que tinha na nossa gama na China para trazer para cá. E a gente, para contar essa história, a gente se titulou de Autotech, construindo essa história, mudando o nosso branding globalmente. Então, o único lugar do mundo, agora não mais porque a América Latina está começando a seguir essa linha, mas o único lugar do mundo que o branding é azul, branco e preto é aqui no Brasil. Então, a gente refez a marca GWM, para ter essa questão da eletrificação. Porque a marca corporativa ela é vermelha, né? Ela é vermelha, prata e branca, tem o preto também, mas a gente quis trazer... É uma marca até um logo 3D, até um pouco mais de história deles. Como a gente estava começando do zero, a gente tem uma história nova para se construir, e a gente já inovou. Quisemos trazer o logo 2D, que é muito mais moderno. O logo flat. Exatamente. Com as cores azul. O azul a gente chama de Electric Blue, para trazer a questão da eletrificação. E o branco e preto, que são cores super de vanguarda, clássicas também, que trazem tecnologia, sofisticação. E aí o Headquarters permitiu que porque vocês super, fizeram um negócio super permitido. Assim, fora do guide, vamos assim, deles lá de fora, né? Muitas das coisas que a gente está fazendo aqui são fora do guide deles. Então teve isso. O Hello Tomorrow é uma assinatura nossa. Não é global? Não, a gente junto com a Ásia trouxe isso. Já que a gente estava trazendo o amanhã hoje, essa ideia de trazer o produto que as pessoas... eu brinco muito de que a gente vê as conversas da indústria automotiva, falar, em 2030 não sei quanto eu vou ter tal coisa, 2050 eu vou ter... Cara, não precisa esperar tudo isso. A gente pode trazer agora, tá pronto, é só trazer, só ter foco, entender que isso é melhor para o consumidor e trazer. Então foi o que a gente está fazendo, a gente está trazendo amanhã hoje. E a melhor forma de fazer isso foi a assinatura Hello Tomorrow, dentro com essa brincadeira do nosso Brand Guideline. E inclusive e isso se desdobrou para outras coisas, né? O Hello Tomorrow, o nosso concessionário a gente chama de House of Tomorrow, a Casa do Amanhã, e o CI, né? A cara do nosso concessionário é diferente do mundo todo. Então a gente criou uma identificação nova no Brasil, que já está sendo levada para outros mercados também. Então o Brasil é meio que um hub de inovação da GWM. Que legal. E a gente tem essa liberdade, não só, de novo, da questão da venda, do produto e tal, mas de outras coisas também, de outros ecossistemas de comunicação, de branding, de experiência com o produto, de experiência na concessionária. Então foi tudo pensado por cabeças brasileiras de como inovar e revolucionar esse mercado que, como você mesmo disse, era muito mais do mesmo. E como que foi? Conta pra gente um pouco essa estratégia de lançamento da marca mesmo, assim. Tipo, quando que a marca foi lançada consumer facing para o consumidor? Ela foi lançada oficialmente consumer facing em novembro do ano passado. A primeira campanha de marketing foi nessa época? A primeira campanha de marketing foi no 1º de janeiro. Tá. A gente fez nosso facing, né, customer facing, nossa primeira relação com o cliente e com a imprensa oficial. A gente tinha feito uma apresentação no comecinho do ano, em janeiro, lá na fábrica de Iracemápolis, para dizer que a gente estava chegando, mas o primeiro grande evento foi em novembro no Museu da Manhã. Então a gente anunciou a marca da manhã no Museu da Manhã, apresentando o Rava H6. Na época a gente apresentou primeiro o plug-in híbrido, o P-Heavy, e logo na sequência a gente se organizou para o lançamento da campanha do Hello Tomorrow, que foi fantástico, com a música dos Beatles, o Hello Goodbye, chega de tal coisa, e olá, adeus evolução, olá revolução, entre outras coisas, né? E a gente, já que a gente está falando de amanhã, a melhor época para falar de amanhã é no Réveillon. Então a gente teve o primeiro comercial do ano de 2023 foi o nosso, no Show da Virada. Mas a gente já vinha trabalhando com um ecossistema muito forte, já com a Alok desde dezembro. A gente criou essa parceria maravilhosa. Por que o Alok? Boa pergunta. A Alok, a gente identificou alguns territórios para a nossa marca, né? E é com eles que a gente foca muito no trabalho dos influenciadores, ou parceiros, no caso. Então, um dos territórios principais era a música. E quando a gente fala de GWM, não é música, mas música pode ser milhares de coisas. Um outro território nosso é o esporte, mas esporte pode ser inúmeras coisas. Então a gente pensou como é que a gente o esporte, a música é vista pelas lentes da GWM. E a gente entendeu que precisaria ser uma música de vanguarda, uma música tecnológica, sofisticada, com uma pessoa que tivesse com essa tendência, que também tivesse uma cabeça de ESG, de sustentabilidade. E o Alok foi, assim, uma combinação perfeita, que deu super certo, é um super parceiro nosso, topa tudo. Desde o começo, as músicas, músicas dos comerciais são
retrabalhadas por ele. Então, Que legal. Beatles, agora uma outra que a gente fez na nossa campanha do Amanhã Chegou, que é The House of Rising Sun, uma música super antiga, clássica, que ele também refez uma versão pra gente. Então, ele vem trazendo essa conexão de trazer a música. Fora que é um cara mundialmente conhecido na China, nos Estados Unidos, na Europa, todo mundo conhece ele e tem sido uma baita parceria pra gente ajudar a construir essa marca. E do nosso lado, de ajudar a estar com ele em momentos especiais da vida dele, como no aniversário de 32 anos agora no Copacabana, que a gente esteve lá também. Então, foi um baita casamento que, se Deus quiser, vai ser de longa duração. Legal. E a gente vê também muita mudança no mercado de comunicação, né, Luiz? Tipo, qualquer montadora, sei lá, 10 anos atrás, ia querer fazer o estardalhaço, ela ia lançar a música, ela ia lançar o comercial no Fantástico, né? Ia no Jornal Nacional, na novela. A gente vê uma série de indicadores que mostram que, né, que as pessoas estão com o celular na mão, empoderadas, né? E tem toda a questão de creators, e isso vem substituindo aquilo que era a mídia de massa, né? Sim. Vocês, como uma marca que começaram agora, né? Tipo, o playbook de marketing de vocês aí levou em consideração esse efeito do digital, como digital first e mobile first? Conta um pouco, assim, como que vocês estão embalando aí as entregas de comunicação, levando em consideração o mundo do TikTok, por exemplo? Sim. Olha, hoje a gente pode dizer que a gente é mobile e digital first. A maior prova disso é você iniciar as vendas do carro pelo Mercado Livre. Então, as pessoas não tinham carro na loja, não tinha carro em lugar nenhum. A gente tinha pré-lançado, a gente começou as pré-vendas. Primeiro pré-reserva, depois pré-venda e as vendas 100% no Mercado Livre. Até hoje é lá. Então, a gente já traz um pouco dessa digitalização. Eu sempre acreditei muito num mix correto de mídia. A gente tem que estar na televisão, a gente tem que estar no out of home, a gente tem que estar no impresso um pouco, a gente tem que estar um pouco em todos os lugares, porque o consumidor está em todos os lugares. Sim. Mas a gente tem que dar uma atenção especial realmente pro digital first. E eu acredito muito que a forma de comunicar tem que ser nativa da plataforma. Então, o que a gente faz para a televisão, não adianta copiar e colar e colocar no digital. O que a gente faz no Instagram, não adianta copiar e colar no TikTok. Então, é uma coisa... E aí eu agradeço muito o meu... Você trabalhou na Meta, né? Então, que o discurso da Meta é exatamente isso. Exatamente, mas isso foi uma das coisas que eu agradeço ter ficado esses 4 anos lá, porque eu aprendi muito nessa questão da questão da natividade. Sim. Que a gente falava, na época eu falava muito de Instagram, de Facebook, de qualquer que seja a plataforma Sim. da época, mas que isso também é certo para um website, que é certo para um TikTok, que é certo para um Twitter. Não adianta eu replicar, eu tenho que ter conversas diferentes focadas no consumo da pessoa. A pessoa que está curtindo a dancinha no TikTok, talvez ela não vá curtir o conteúdo que eu vou jogar no Instagram e etc, e vice-versa. Então, essa natividade foi uma coisa que a gente trouxe para a marca, a gente está conseguindo construir aos poucos, a gente está começando tudo muito do zero, então a gente não consegue fazer também, sendo bem honesto, tudo de uma hora para outra, a gente vai construindo aos poucos. Então, a gente está construindo essa marca, usando esse conhecimento tanto meu de vidas passadas, como também do time, nosso time de marketing. Tem pessoas que vieram da Ford, tem pessoas que vieram do LX, pessoas que vieram da Porto Seguro, tem pessoas que vieram de empresas de app que nunca trabalharam com carros na vida, e todas essas pessoas tudo isso cria uma diversidade de inteligência, de ideias, que não fica aquele negócio do mais do mesmo. Vamos fazer esse negócio diferente, vamos fazer isso aqui desse jeito, e a gente, vamos fazer. A gente tem que testar coisas novas. Então, a gente não tem medo de errar, de testar e dar errado, muito pelo contrário. A gente aprende nos erros e a gente super indica que a gente vamos criar, vamos errar, vamos aprender. E acho que esse sucesso que a gente está atingindo é porque a gente tem essa liberdade de criar, errar, corrigir e fazer melhor. Ou de vidas passadas ou do que a gente está fazendo agora. E creators, vocês têm influenciadores, como é que tem sido a estratégia até tanto orgânica, né, de pegar uma pessoa ali, de repente emprestar um carro para alguém que pode, falar do teu carro organicamente, quanto contratar um squad mesmo, ou seja, além do Alok, me conta um pouco mais como você tem trabalhado com influenciadores. Esse é até uma coisa super nova, primeira mão, a gente está terminando de construir nosso squad de creators e influenciadores, ou parceiros, a gente prefere chamar de parceiros, brand partners, né? Então, a gente tem o Alok, como eu falei agora há pouco, que já é nosso parceiro desde dezembro do ano passado. Ele é bem ligado a esse nosso território da música. Semana passada, a gente anunciou a Juliette como nossa outra brand partner, que a Juliette vai focar nessa desmistificação da eletrificação. Todo mundo conhece a Juliette, mas não é todo mundo que sabe da história de vida dela, da família que ela cresceu numa família que tinha oficina, que tem até hoje uma oficina numa garagem.
Então ela já tem essa história do alto da moto Legal. com ela. E ninguém melhor para explicar isso do que ela fala super bem, de uma forma assim fácil para as pessoas entenderem. Então a gente tem várias camadas, nossa, a gente chama de uma pirâmide de squad. Então, nessa primeira camada mais de awareness, a gente tem o Alok e tem a Juliette, que foram anunciadas. Numa segunda camada, a gente tem uma camada bem focada em territórios mesmo, que a gente vai falar de esporte, viagens. A música já está com a Alok, então a gente vai focar principalmente em esporte e viagens. E aí, de novo, qual é o esporte, qual é a viagem, pelas lentes da GWM. Então, quando a gente fala de esportes, queira ou não, beach tennis está explodindo bastante, então o esporte conecta muito com a gente, entre outros, essa é uma ideia. Quando a gente fala de viagens, a gente tem a questão de viagens, a gente vai variar de acordo com o produto. Então, como a gente só tem o Ravo lançado, como é que é a viagem pela lente do Ravo? Pô, a viagem pela lente do Ravo são as escapadas. Ida para um fim de semana na praia, para um fim de semana na montanha, e fazer uma escapada na cidade mesmo, para um lugar aqui, um lugar ali. Então são as escapadas, a gente brinca dessas escapadas para ver o pôr do sol ou o nascer do sol. Tem uma terceira camada de squad que a gente está falando de especialistas, que é especialistas automotivos e de ESG. Então a gente tem algumas conversas, tanto conosco, a gente como marca GWM, como os concessionários, para ter próximo os principais especialistas de automotivo, independente se são influenciadores, creators ou jornalistas. Então a gente dá essa liberdade para os dealers ter essa conexão com essas pessoas também, para que eles ajudem também a trazer informação, não só nossa, mas particular deles, né? Total liberdade para eles fazerem isso. E a última camada são do voz do cliente. Então, nessa última camada, a gente está trabalhando com 2 pilares. Um é de uma influenciadora, de uma brand partner, a gente deve anunciar em breve também, que comprou nosso carro sem a gente saber. Uma pessoa super, super famosa, que a gente descobriu depois que ela tinha comprado o carro. E ela comprou porque ela entendeu a nossa história, comprou a nossa história e depois comprou o produto. Então, ela vai ser a nossa embaixatriz ou creator, criadora dessa conexão. E a gente tem nosso aplicativo. A gente tem hoje nosso aplicativo. Foi uma loucura até contar rápido essa história. Os chineses vieram com essa brincadeira na China a gente tem um aplicativo da GWM que as pessoas engajam bastante, conversam, trocam ideias. E a gente falou, poxa, no Brasil tem Instagram, tem WhatsApp, tem Facebook. Esquece, isso não vai rolar aqui. Aconteceu, eles mantiveram, bateram o pé e falaram, beleza, vamos testar, né? Vamos testar. Foi um aplicativo feito aqui para o Brasil do zero? Esse é um aplicativo global, GWM, mais GWM, que tinha na China. Na verdade, tinha na China. Aí ele falou, vamos testar aqui. Beleza, vamos testar. E a gente lançou ele em março, num treinamento nosso. Os dealers começaram a se engajar, os vendedores e tal. E aí, de repente, os clientes... Esse aplicativo eu posso baixar qualquer e pessoa, me cadastrar? App Store, Play Store, mais GWM. Eu não preciso ter um carro, não, então... Não precisa. Não precisa. Por quê? Porque o aplicativo, obviamente, ele te dá conexão para você interagir com o carro, mexer no carro, N features você consegue mexer pelo carro, controlar por ali, mas ele tem uma comunidade. Ele tem uma comunidade que, a grosso modo, é como se fosse um Instagram dentro da história. Você consegue postar, comentar, a gente também pode compartilhar informações, mas a gente não faz gerenciamento de nada. Obviamente que a gente faz um filtro de se tem alguma fake news, alguma coisa de alguma bobagem sendo falada, a gente filtra isso, mas os clientes postam, inclusive já teve pessoas que postaram fotos de outros carros da concorrência, falando, pô, olha esse carro que legal, pô, esse carro é bonito, mas ele não tem uns 170 km igual o GWM, então eu prefiro o GWM. Então é uma comunidade aberta que as pessoas trocam entre elas. Então essa influenciadora, essa criadora que eu comentei agora, vai criar conversas com esses nossos clientes, que são embaixadores nossos. Legal. E além disso, a gente tem nosso aplicativo que, cara, hoje a gente está com 8 mil downloads, tem mais de 6 mil pessoas cadastradas falando do carro. Legal. Tem mais pessoas do que clientes nossos. A gente não tem, obviamente a gente quer bastante gente lá, mas a gente não tem intenção de ser um aplicativo para ter milhões de pessoas. A gente quer ter uma comunidade nossa, que as pessoas tenham a liberdade de falar do produto delas, trocar ideia sobre o produto delas, sem ter alguém da nossa marca falando, pô, não, você falou bobagem, nada. Eles falam o que eles quiserem lá. Legal. Tem gente que reclama, tem gente que gosta, tem gente que elogia, tem gente que critica, tem gente que dá dicas. Então virou uma família GWM. Até os donos de Raval se chamam Ravaleiros e os donos de Hora se chamam Oráculos, né? As pessoas que estão comprando Hora. E eles se deram esses nomes. Não foi vocês que... Não, eles se deram esses nomes na nossa plataforma e a gente adotou e a gente chama eles de Ravaleiros, a gente chama os donos de Hora de Oráculos e, tamo junto, sabe? Eles criam, a gente vai com eles porque eles são a nossa voz. Eles são as pessoas que vão comprar nosso carro. Se a gente for contra eles ou quiser falar, não, tem que ser Rava Lovers, esquece, eles que compram. Então a gente E quem é o deu essa cliente? liberdade. Vamos pegar o Rafa, que é um carro que está há alguns meses. Quem é esse? O que você sabe sobre quem é esse cara que está comprando, essa pessoa está comprando esse carro hoje? É uma pessoa mais urbana?
De que idade, assim, quem é o teu persona? Eu sei que tem muita variação, mas o que você aprendeu sobre o persona, que é a pessoa que está embarcando? Porque, né, uma marca nova, uma tecnologia nova, imagino que não seja uma pessoa muito tradicional, né? Com mentalidade tradicional. Sim. Foi uma outra coisa que a gente aprendeu, né? Querendo ou não, a gente lançou os produtos em etapas. A gente primeiro anunciou o plugin híbrido. O primeiro evento de experiência foi com o GT, em fevereiro, em Interlagos. E o perfil do consumidor GT, ele é diferente do perfil do consumidor do plugin híbrido, que é diferente do híbrido. Então, como a gente foi fazendo em etapas esse lançamento, a gente foi descobrindo por etapas. Então, por exemplo, o GT acabava sendo um público de 40+, acabou sendo um pouco mais masculino para a esportividade. Um carro mais caro também. Um carro mais caro, por R$315 mil, mas o que surpreendeu que, obviamente, de novo, era mais masculino, mas a gente viu muita mulher comprando GT pelo empoderamento. Foi um desses motivos que fez com que a gente colocasse na campanha a Romana dirigindo o carro e não o Alok. Legal. Então a gente começou a perceber as mulheres se apoderando, eu quero GT porque eu quero GT, sabe? Tanto quando a gente mostrou os carros para a Juliette, ela falou, não, eu quero GT. Eu quero esse, tá? Eu quero um Hora Skin, mas eu quero um Raval GT, porque me empodera, combina mais comigo. Então a gente conseguiu trazer um pouco do plugin feminino. O plugin híbrido e o híbrido ele acaba sendo mais mesclado entre masculino e feminino. E aí tem uma variação, realmente são pessoas 35, 40+. A gente conseguiu rejuvenescer um pouco mais no híbrido, até pela faixa de preço. Mas o Hora é um público completamente diferente. Existem alguns... a gente vê no nosso aplicativo as pessoas comentando alguma coisa. É um público completamente diferente, são pessoas mais jovens mesmo. Eu até vi uma pesquisa ontem de um parceiro falando que os jovens de 18 a 24 que tinham uma cabeça muito focadas, não querem o carro durante a pandemia, já estão entendendo a necessidade de ter um produto, mas eles não querem mais do mesmo. Eles estão, acho que quase metade desses jovens querem uma solução eletrificada. E o Hora está combinando muito com isso. A história que a gente está trazendo do Hora da gamificação, Are You Ready? Muito ligado com o gamer. E aí tem toda uma história por trás dessa estratégia. Vocês lançaram campanha do Hora já? Não? Ainda não. A gente só lançou um review do carro, que tem uma brincadeira de game, como se você estivesse escolhendo o seu carro pro jogo. E focando no o carro que vai mudar o jogo e assinar como Are You Ready, como se fosse o começo de um jogo mesmo. Mas vão ter muitas ativações para trazer a gamificação para esse produto. E isso tá, de novo, não estou falando que é o carro mais barato do mercado, não estou falando que é o carro X ou Y, mas ele é o carro que vai trazer um novo conceito de carro elétrico para o consumidor, principalmente para o consumidor mais jovem. E a galera mais jovem tá muito, muito alucinada. A gente fez o pré-lançamento desse carro, o lançamento, né, para Public Facing em Copacabana, no evento do Copacabana Palace. A gente trouxe uma creator, uma influencer do mundo gamer, que é a Nive Stefan, que o mundo inteiro do gamer conhece ela, para apresentar o carro. Ela até fez uma ação no Multishow que estava transmitindo o show, e foi frenético. Os jovens estão assim, alucinados para conhecer o carro. Ainda não tem nas lojas, não tem para test drive, mas tem muita busca para conhecer o produto. E diferente do Raval, que as pessoas já compravam porque é um SUV, é um carro mais robusto, é um híbrido, o Hora as pessoas querem ver o carro entre si, querem testar o carro. E aí faz parte do processo. E para combinar com essa brincadeira do game, a gente nomeou, a gente tem o Hora 03, o Hora 03 Skin, porque tem essa brincadeira da personalização do carro, então você consegue personalizar interior com as cores do exterior, e o Hora GT, que é mais esportivo. Então tá pegando, tá conectando com as pessoas. Então o perfil está sendo muito variado entre o Hora como o segundo carro da família. A gente brincou que a gente quer ver o Hora em todas as faculdades, boas faculdades. A gente quer ver o Hora andando com os alunos lá, chegando para a aula. Legal. Vai ser bacana ver essa revolução também no mundo elétrico. Muito bom. Bom, para a gente terminar aqui, a gente sempre faz uma brincadeira aqui, que é o CMO que veio antes aqui, o líder de marketing que veio antes de você, deixou uma pergunta para você responder. E você vai deixar uma pergunta pro próximo convidado responder. A gente fala há algum tempo de essa transição do stockholder capitalism para o stakeholder capitalism. E eu acho que esse é um dos desafios mais complicados que a gente tem na prática hoje. Porque, querendo ou não, do ponto de vista até pessoal, você está olhando lá para a tua conta de investimentos, seja em que banco for, o que você quer é que aquela conta renda o máximo possível. Para que isso aconteça, você precisa que as ações das empresas cresçam e se valorizem. Isso é muito em cima do stockholder. Mas no final das contas,
A gente quer um mundo melhor, com mais gente com acesso e com menos desigualdade. E esse é um dilema pelo qual eu passo diariamente. Eu gostaria muito de ouvir pessoas mais brilhantes e inteligentes do que eu tentando discorrer sobre isso. Como é que no dia a dia a gente consegue ser mais atuante nessa redução da desigualdade e como é que as empresas podem ser, ao mesmo tempo, muito boas para os acionistas, mas também para a sociedade. Uma baita pergunta, um baita ponto de discussão. Agradeço o Fred pela pergunta. Atendi ele na época de Facebook, a gente teve bons anos aí trabalhando juntos, já tivemos num outro painel discutindo outros assuntos também. Esse é um ponto, ele faz parte da nossa discussão, desde quando a gente começou a montar a GWM. A gente sempre pensou na questão de não vender por vender, não fazer por fazer. Então, desde a questão de você criar o valor, mas também de trazer... Quando a gente pensou em trazer a eletrificação para o Brasil, não é porque a gente falou, pô, vamos trazer e colocar a eletrificação para todo mundo. A gente ouviu muito o consumidor, ouviu muito a questão do meio ambiente, de, poxa, a gente precisa começar a pensar em mudar a cabeça das pessoas. E quando a gente fala de trazer valor, de trazer um produto de uma nova energia, a gente está muito pensando em puxar essa eletrificação para o público brasileiro, para deixar um legado para a sociedade. A gente está falando aí, pô, sou pai recente, minhas filhas têm 2 meses, eu não sei como é que vai ser esse mundo quando elas tiverem 18 anos, 20 anos, mas eu quero deixar um mundo melhor para elas. E eu acho que a eletrificação é um primeiro passo, né, por esse lado, falando muito do nosso mundo automotivo, né? É um passo importante para a gente dar, para a gente diminuir, não só a questão de emissões, mas para diminuir a questão de uma oferta diversificada para o consumidor e poder escolher o que ele quer. E aí, futuramente, com a questão de hidrogênio, né, a gente fala, a eletrificação é hoje, o hidrogênio é amanhã, a gente já está trabalhando para esse desenvolvimento, então a gente quer revolucionar nesse ponto também. Então, essa questão de começar a limpar a parte de energia para essas gerações futuras é um primeiro ponto. Acho que essa questão é super relevante para a gente. Outra coisa de acessibilidade é a forma de se vender um carro, né? A gente fala muito da questão de vender, de possuir o produto. Os jovens já têm uma cabeça alguns deles de não comprar, de alugar, de ter um bem para o momento que ele quiser. E a gente traz muito essa cabeça de que bem breve a gente deve lançar o nosso programa de subscription, de aluguel do carro num preço acessível para que as pessoas possam andar num Rava ou H6, que as pessoas possam andar num Hora 03 e ter esse tipo de experiência. Então a gente pensa nesse tipo de ação para que a gente possa aumentar essa inclusão. Além disso, tem muito um trabalho forte para o nosso time de relações governamentais, liderado pelo Ricardo Bastos, não só na fábrica, mas na GWM como um todo, para ter inclusão, oferecer outras ações inclusivas no mercado. Acho um bom exemplo, usando um pouco da Stellantis, até antes da época de Fred, eu estava lá. O trabalho todo que a Stellantis fez próximo da planta de Goiânia, no Recife, é um pouco do que a gente vai fazer também em Iracemápolis, com a nossa planta. E entre outras coisas que a gente quer trabalhar fora, não vai só ficar preso a Iracemápolis, a ter outras parcerias de desenvolvimento técnico, porque, queira ou não, a gente fala de eletrificação, é uma coisa nova para consumidor, é uma coisa nova para nós que trabalhamos com isso, mas também é uma coisa nova para a mão de obra que trabalha no concessionário. Claro. Então a gente também está construindo uma parceria com outras instituições, treinamento para essas pessoas saberem como trabalhar com carros eletrificados. E aí não só as pessoas que vão trabalhar na rede dos nossos parceiros GWM, outras pessoas que vão ser desenvolvidas para outros mercados também. Quando a gente fala também de eletrificar, a brincadeira, você falou da dificuldade de você ter a rede de postos de eletrificação. O nosso trabalho com essas parcerias com shoppings, com estacionamentos, não são só clientes de GWM, são clientes como um todo. Qualquer pessoa e o nosso carregador ele é compatível, universal, assim como é de outras marcas. Qualquer pessoa que for lá e carregar vai poder carregar. Então, independente, talvez em alguns lugares você tenha um preço para carregar, que é muito mais em conta do que abastecer um carro, mas a gente também estava querendo deixar esse legado para que a sociedade como um todo, não só dependente da questão de compra o carro, mas também pelo lado de você desenvolver pessoas melhores, treinar pessoas melhores, ter um ambiente mais saudável, mais puro para um futuro dessas novas gerações. Então, preocupado com o que vem pela frente. Então, a gente fala bastante
A gente está numa nova era do mundo automotivo, com a eletrificação, já pensando no hidrogênio bem próximo mesmo, mas pensando em deixar um legado para a sociedade brasileira. Obviamente, depois isso vai acabar correndo para a América Latina, se Deus quiser, e para outros mercados que estiverem sob a nossa gestão, mas pensando num futuro melhor para o público brasileiro, para as pessoas no Brasil e, quem sabe, no restante do mundo também. Legal. E que pergunta você deixaria? Agora é a tua vez de pensar uma pergunta aí para um próximo. Vai ser uma outra pessoa que trabalha no automotivo, então... Tá. Eu vou deixar uma pergunta, só para fazer um contexto dela. A gente tem visto muito a entrada de players como nós, GWM, no mercado. A gente tem, com isso, tem dado, obviamente, uma chacoalhada nos outros players como um todo, o que pra gente te vê isso como uma super coisa bacana, coisa positiva, porque faz com que eles também se desenvolvam. Acho que a gente desenvolver... Competição é sempre bom. Exatamente. Oferecer coisas melhores para as pessoas. Acho que o público cada vez quer coisa melhor e não só coisas de entrada, produtos de entrada. Eles buscam por isso. Então a gente tem entrado trazendo essa aumento de gama, aumento de tecnologia, aumento de possibilidades para o consumidor. Eu queria entender desse meu parceiro próximo que vai chegar aqui, como é que essa pessoa vê essa entrada dessas marcas novas, independente do país que sejam, como é que ela vê esses entrantes no mercado, e como é que esses entrantes podem ajudar o Brasil a se tornar um mercado de carros mais novos, de mais tecnológicos, fazer com que o consumidor possa ter um carro melhor no seu dia a dia, e obviamente sem afetar o business dos demais. Acho que como é que a pessoa pode ver essas empresas como uma soma, ou será que se ela vê isso como uma soma ou uma competição? Então deixa essa pergunta de como é que essa pessoa vê a entrada de novos players no mercado brasileiro automotivo. Muito bom. Luiz, queria te agradecer, foi ótimo o papo aqui, acho que foi muito bom para quem não conhecia a GWM conhecer melhor um pouco a transformação de eletrificação que está acontecendo no mercado, a estratégia de marketing de vocês. Quero agradecer a todos que estão escutando a gente, assistindo a gente no YouTube ou na nossa plataforma favorita de podcast, mandem feedback para a gente. A gente está sempre trazendo aqui, tentando trazer um conteúdo super relevante para quem trabalha com marketing, para quem trabalha em negócio e trabalha aqui em digital. Obrigado, Luiz. Obrigado, Marcelo. Super prazer estar com vocês. Deixo aqui um abraço a todo mundo que ouviu a gente até agora. Quiser conhecer mais de GWM, tanto no nosso website quanto nas nossas plataformas digitais, Instagram, entre outros. Nosso aplicativo Mais GWM. Para quem conhece a marca, bem-vindos ao Amanhã Hoje, quem está com a gente. E quem não conhece, se conecta com a gente, que a gente está aqui para trazer o que for melhor para o mundo automotivo hoje. Então, hello tomorrow, super prazer e falamos. Valeu, abraço, gente. Abraço.